Do que adianta você estudar pra caramba, fazer milhares de questões, simulados, ser o bambambam dos resumos, revisões e tudo mais, e na hora da prova você fazer cagada, né? Pô, Matheus, tu já veio pistola hoje? Não, gente. É porque eu quero alertar vocês, porque eu gosto muito de vocês, meus caros amigos concurseiros, e eu também acho que o café hoje tá meio... esse tá forte. Pra gente falar sobre estratégia de prova, meu filho. Se você, não fizer isso aqui que eu vou falar hoje pra vocês, não adianta nada você dar o melhor de você, estudando pra caramba, e lá naquele momento, no dia D, na hora H, realmente, na hora que você precisa gabaritar ali, tirar o seu 10 pra ser aprovado, você fazer besteira, beleza, pessoal? Então, olha só, fica até o final desse vídeo, cara, que hoje aqui é um aprendizado, é uma aula. Isso aí você não vai ver nem ninguém no YouTube falando sobre isso aqui, tá bom? Então, eu vou comentar com vocês hoje sobre estratégia de prova. Eu quero mostrar pra você como é que foi minha estratégia de prova especificamente, de fazer a prova, né? Quantos pontos, quantas questões deixar em branco, que me levaram a fazer 91 pontos. E de um amigo meu que me contou a estratégia dele interessantíssima. Ele fez 99 pontos, bem bacana também a estratégia dele, que vocês podem adotar, verificar, testar o que vai funcionar com vocês, tá bom, gente? Então, se você já gostou desse vídeo, se você já gostou dessa ideia aqui, cara, deixa o like para ajudar aí o canal também, tá bom? Não esqueça de compartilhar para que as pessoas possam conhecer cada vez mais aqui a nossa comunidade. Esse canal aqui não é meu, mas esse canal é nosso, com dicas e motivação, puxão de orelha, para que você possa ser aprovado no seu concurso público, beleza? Então, meu filho, roda a vinheta aí enquanto eu tomo aqui o meu cafezinho gostoso. Vamos lá! Fala, futuro concursado, aqui é Matheus Santos. Pessoal, nós batemos 50 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado, vocês são top demais. Isso me ajuda cada vez mais a ficar motivado para produzir conteúdos de excelência para vocês. E olha só, hoje tá top. Vamos para a tela do meu computador, que eu quero mostrar aqui um aspecto bem legal que vocês devem levar em consideração na preparação para concursos públicos, tá bom, gente? Então, olha só, vamos aqui na tela do meu computador que eu quero falar com vocês sobre estratégia de prova. Estratégia de prova, ô Matheus Santos, né, gente? Olha só, primeira coisa, por que preciso ter estratégia, tá bom? Pilar importantíssimo. Como eu falei, você já deve conhecer alguma pessoa que estudou pra caramba 1 ano, 2 anos, 3 anos, até mesmo você já de repente estudou muito, fez tudo que achou que realmente deveria fazer, só que chegou na hora da prova, você, sei lá, de repente ficou ansioso, não teve uma estratégia de como responder, de quais questões deixar em branco, por exemplo, se você está fazendo uma prova da CESP, e aí deixou realmente passar a oportunidade de ser aprovado. Então, por que eu preciso ter uma estratégia de prova, gente? Para que no dia que você for fazer essa prova, você já saiba o que você vai fazer. Por qual prova você vai começar? Nós sabemos que, por exemplo, a prova da PRF, da Polícia Federal, são mais de 12 disciplinas. Então você naturalmente segue aquela ordem da prova, português, raciocínio lógico, informática e tal, ou você de repente acha melhor ter uma estratégia de começar com uma matéria que você mais domina, mais gosta para crescer a sua confiança? Por exemplo, foi isso que eu adotei. Então, por que eu preciso ter essa estratégia? Para que você não faça besteira na hora da prova. Você possa realmente fazer tudo o que um concursando deve fazer, de questões, de revisões, de simulados, enfim. Inclusive, eu já convido vocês para o meu webinar dia 30, que eu vou falar sobre preparação para o concurso da PF e da PRF. E aí, na hora da prova, acaba deixando a desejar. E por que nós falamos disso, pessoal? Eu tenho uma aluna na mentoria, pessoal, que ela simplesmente, no último concurso, ela começou a fazer a prova dela da PRF, e aí ela pegou e foi marcando, né, seguindo a ordem da prova, português, informática, raciocínio lógico, aquela coisa toda. Só que o que aconteceu? Quando chegou mais ou menos metade da prova, ela tinha respondido 70 questões, ela foi fazer a redação. E aí na redação ela acabou ficando nervosa, se enrolou e o tempo foi passando, e ela não conseguiu concluir a prova dela, né? Não conseguiu concluir todas as questões. Então ela marcou 70 questões da prova. Só que o que aconteceu, gente? Das 70 questões que ela respondeu, pasmem vocês, ela acertou 60. Ela acertou principalmente assim, cara, as questões mais difíceis da prova, porque se você pega a prova da PRF de 2019, as 70 primeiras era a prova básica, era o bloco 1 e bloco 2. E a prova de direito, que não estava tão difícil, e pô, ela é formada na área de direito, manja muito direito, se ela simplesmente tivesse continuado a prova dela, ela estaria hoje como policial rodoviário federal. Então o que muitas das vezes faltou ali?
estratégia de prova, ter treinado isso antes. Em que momento eu vou responder logo de direito, já que eu sei mais? Por que eu não garanto logo essas notas antes de ficar desesperada fazendo raciocínio lógico, por exemplo? Então, olha só, essa estratégia errada pode reprovar você. Questão de tempo, cara. Lá na prova você vai ter 4 horas e meia para responder 120 questões e fazer uma redação bacana. Então, não pensem que dá para você ficar lá namorando a prova e tudo mais. Não, cara. É um momento assim que basicamente tu tem que ler a questão certo ou errado. Pá, fazendo. E aí, por exemplo, perder um pouco mais de tempo ali no raciocínio lógico e física, que exige cálculo e tudo mais. Então, uma falta de estratégia ali na hora da prova também pode tirar a sua aprovação, tranquilo? E aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês como é que foi a minha estratégia. Bom, eu sempre pensei o seguinte, cara, eu quero atingir 90 pontos líquidos, porque se eu tirar 90 pontos, cara, na prova da PRF, cara, ninguém vai tirar minha vaga, cara. Não existe concorrência para quem faz 90 pontos na prova do CESP, gente. Não existe isso. Não sei o que. Não. Se você, por exemplo, eu quero fazer 95 pontos e trabalhar em cima dessa pontuação, programar sua mente para isso, estudar para isso, treinar em simulados para isso, a tendência é que você vai fazer isso no dia da sua prova. Então, qual era a minha mentalidade? Eu quero fazer 90 pontos. Eu vou trabalhar para isso. Então, qual foi a estratégia que eu adotei? Falei o seguinte, olha, eu vou deixar 10 questões em branco. Por quê? Essas 10 questões em branco, eu quero deixar para aquelas que eu tiver muito na dúvida e não quiser arriscar, por exemplo, com chute, eu vou deixar em branco porque eu não tenho nada a perder com isso. Obviamente, se você está estudando para um concurso de nível da PF, da PRF, PCDF, DEPEN, você tem que pensar em saber as 120, você tem que estudar para acertar as 120, ou seja, finalizar o seu edital, estudar todo o edital ali para que você tenha essa confiança para o dia da prova. Então eu pensava nisso, se eu estudei todo o edital da PRF, eu tenho que naturalmente saber responder as 120 questões. Se eu não conseguir, é porque eu fiquei na dúvida, é porque eu não lembrei de alguma coisa, mas eu não quero chegar na prova e ter aquela sensação de que, poxa, eu não estudei tal assunto, eu ficaria me sentindo um lixo. Então, olha só, eu queria deixar 10 questões em branco, errar 10 questões, ou seja, eu podia me dar o luxo de errar 10, sabe aquelas que eu tô na dúvida, mas eu tenho quase certeza ali que eu vou marcar uma letra C, por exemplo, então vale a pena eu arriscar, né? Então eu dei essa margem também e a minha ideia era acertar 100 questões. Isso aqui era a estratégia que eu tinha em mente, que eu treinei para isso aqui. E obviamente, pessoal, 100 questões certas, menos 10 erradas, eu faria os 90 pontos líquidos, que era o que eu queria. Mas na hora da prova, pessoal, como eu falei para vocês, eu comecei a fazer a prova da PRF e eu comecei a ver que dava para responder mais questões. Então, ao invés de eu marcar 110 questões, pessoal, eu marquei 116 questões, ou seja, eu só deixei 4 em branco de 120 questões. E aí eu já vou comparar a minha estratégia com o meu amigo que fez 99 pontos. Então eu deixei só 4 em branco. Eu feri aquele meu princípio, né, de deixar 10 em branco. Então aí eu dei uma vacilada, porque eu treinei uma coisa e na hora da prova eu fiz outra. Mas porque eu me senti ali à vontade de marcar um pouco mais. Então olha só, eu queria errar 10 questões. Acabei errando o quê, pessoal? 3 a mais. Era para eu errar 10, eu acabei errando 13. E eu queria acertar 100 questões, mas eu acabei acertando quantas? 103. No final das contas, eu fiquei com o quê, pessoal? Com os 90 pontos, só que eu ganhei mais um ponto com as anulações. Anularam 12 questões e das 12 eu acertei 11. Então eu acabei ganhando só um pontinho com as questões anuladas. Então observem que basicamente ficou ali dentro daquele padrão que eu treinei. Eu queria errar 10, acabei errando 3 a mais. Eu queria acertar 100, acertei 3 a mais. Fiquei dentro daquela pontuação que eu queria muito e fui aprovado, tranquilo. É uma coisa que eu sempre falei, pessoal, 90 pontos, não tem como você não passar, a não sei que a prova realmente seja uma prova com nível bem mais fácil. Olha só, a PRF, a prova não foi difícil, tá bom? Mas não foi também tão fácil assim. O que fez a nota da PRF ser muito alta, a nota de corte, foi justamente essas 12 questões anuladas, porque tiveram pessoas que, por exemplo, ficaram com 70 pontos lá no gabarito preliminar, e essas pessoas, por exemplo, se tivessem errado as 12 anuladas, elas ganharam mais 12 pontos, ou seja, elas deixaram de perder aqueles 12 pontos que elas tinham sido penalizadas, porque erraram a questão, e ganharam mais 12 pontos, porque as anuladas valiam para todo mundo ganhava a pontuação. Então teve gente que saiu de 70 pontos para 94, então a nota de corte começou a subir, beleza? Então essa foi a estratégia que eu adotei. Já o meu amigo Kanga, meu parceiro Kanga aqui no Amazonas, meu parceirão, não vou citar o nome dele porque ele é meio tímido, mas ele marcou 102 questões na prova. Olha só, ele marcou 102 e ele deixou em branco 18 em branco. Só que olha só, meu amigo, o monstro. Das 102 questões que ele marcou, ele errou apenas 3 questões, ou seja, marcou 102, errou 3 e na pontuação líquida ele ficou com o que, pessoal? 99 pontos. 102 menos 3,
99 pontos. Então olha a estratégia dele. A estratégia dele já foi deixar mais questões em branco para ele marcar em branco, né? Para ele marcar mais aquelas questões que ele dominava. Então ele é formado em engenharia, gosta de física, matemática, gabaritou essas matérias. E aí essas 18 em branco, por exemplo, ele já deixou ali por aquilo que ele não estava mais à vontade no português, de repente numa legislação especial, de repente no direito. Ou seja, essa foi a estratégia dele. E olha só, cara, ele marcou menos que eu e ficou com uma pontuação líquida muito maior do que a minha. 99 pontos, ou seja, não necessariamente você tem que sair marcando tudo, certo? Você vai ter que colocar na balança ali qual é a tua melhor estratégia. De repente tem pessoas que marcam bastante e conseguem ficar com uma pontuação líquida legal. No meu caso, por exemplo, pessoal, eu não me arrependo da estratégia que eu fiz, tá? Eu poderia ter seguido meus princípios aqui de deixar as 10 em branco, por exemplo, e talvez eu ganharia ali uns 3 pontos a mais, teria ficado com 93, 94 pontos, mas é isso que vocês vão levar em consideração. Qual a estratégia que você vai adotar? Aquela de marcar mais ou deixar um pouco mais em branco? Inclusive já deixei nos teus comentários aí como é que você tem treinado isso, tá bom? E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Como que eu devo, Matheus, testar minha estratégia? Pessoal, para isso que serve simulados. Tá? Eu sempre falo de simulados aqui no nosso canal, nós temos bons projetos simulados, projeto Missão, projeto Caveira. Já gravei um vídeo aqui falando em que momento você deve começar a fazer simulados e um outro vídeo de como você pode evoluir as suas notas em simulados através de alguns passos que eu dei lá. Vou deixar esses dois vídeos aqui no card, na descrição desse vídeo também, para que vocês possam assistir. E aí, nesses simulados, você vai testar qual a melhor prova você deve começar, quantas questões você deve deixar em branco, né? Quantas você deve marcar realmente. Devo fazer a técnica de chute lá, aquela técnica de balanceamento do CESP também. Isso aí, pessoal, é momento de você treinar aqui nos simulados. Então não é simplesmente, não, eu quero fazer 90 pontos e pronto. Não, você tem que ter eu já tinha uma estratégia dominada. Eu falava, não, eu quero marcar todas de direito, vou marcar as 5 de constitucional, as 5 de administrativo, vou deixar uma em branco de direitos humanos, por exemplo, que eu não ia muito bem, vou deixar uma em branco aqui de tal matéria, ou seja, eu já fiz isso, já fui adotando uma estratégia. E aí tem muita gente, por exemplo, que tem dificuldade em RLM, em física, em português. Cara, nessas matérias eu não aconselho você deixar de estudar, mas, por exemplo, uma estratégia bem definida aqui, você consegue deixar algumas mais em branco lá, naquela que você tem dificuldade, e aí você domina o conteúdo naquilo que você manja pra caramba, aquilo que você gosta. Então tem gente, por exemplo, que simplesmente deixou física em branco, porque o cara não queria, né, ali de repente correr risco de perder pontuação. Então ele botou para arrebentar nas outras disciplinas e conseguiu ser aprovado. Gente, não é engessado. Eu tenho falado isso para vocês, não existe uma fórmula mágica, o fulano que fez isso aqui, ele vai passar, o fulano que não... não existe isso. É por isso, pessoal, que eu sempre falo para vocês, tá? Adotem as estratégias de vocês. Entendam o que funcionou para um, o que funcionou para o outro, e você tenta aplicar na sua vida, porque é através desse teste de estratégia é que você vai levar para o dia da sua prova a mesma coisa que você vem treinando nos seus simulados, tá bom, pessoal? E aí, galera, eu tenho um convite para vocês, pessoal. No dia 30 agora, vou fazer um webinar chamado Projeto Eu Federal. Lá eu vou falar como estudar, né? Vou dar dicas, técnicas de estudo. Eu não quero ensinar nada para ninguém, pessoal. Eu não sou um professor. Estou aqui justamente com a intenção de ajudar aqueles que de repente não sabem como estudar, aqueles que não sabem como fazer um plano de estudo, aqueles que querem melhorar suas notas. Então esse webinar é para quem está iniciando, é para quem está intermediário, é para quem está avançado, tá? Nesse dia nós vamos falar sobre preparação da PF, da PRF, as expectativas que eu tenho para esses dois concursos aí. Nós temos mais de 2.000 vagas aí previstas para PF, para PRF. Então eu quero ajudar vocês nesse dia 30 com esse webinar, falando muitos conteúdos aí que tenho certeza que vai ajudar na sua preparação. E nesse dia eu vou abrir vagas também para novos membros na nossa mentoria UDP também, que tem sido sensacional. Lá a gente faz plano de estudo, simulados, temos sessões, encontros, né? A gente tem encontro, a gente conversa diretamente com o aluno, né? Pô, tem sido muito bacana. E aí quem quiser, quem tiver a oportunidade de participar também, nós vamos deixar as vagas abertas nesse dia 30 aí para novos membros também para a nossa mentoria. Tranquilo, pessoal? E se você gostou desse vídeo, cara, por favor, ajuda, deixa o seu like, né? Um vídeo desse com estratégia, com técnicas de estudo para te preparar. Aí o mínimo que você pode fazer para ajudar aqui o Mateusão aqui no canal, pô, é dar o seu like aí, tá bom, pessoal? Ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos novos também e comente aí embaixo, né? Você já tem treinado a sua estratégia de prova? Você já tinha se ligado nisso também? Como é fácil de repente você estudar pra caramba e reprovar porque você não adotou uma estratégia de prova? Deixa nos seus comentários aí que eu quero ver a estratégia que você quer adotar, a estratégia que você já tem levado de repente nos seus simulados, e vamos crescer, pessoal, vamos pra cima, bora vencer, sabe, essa prova aí são 4.000 vagas, 2.000 PF, 2.000 PRF, bora vencer, cara, bora botar pra cima que uma vaga vai ser sua com certeza, e eu lhe aguardo lá no webinar. Matheus, como eu faço para participar? Se inscreve no link que eu vou deixar aí embaixo
embaixo para você colocar lá, cadastrar seu e-mail e confirmar para você poder participar do nosso webinar no dia 30 agora de outubro. Tranquilo, pessoal? Então tamo junto e ó, bora vencer!